Planejamento do seu investimento de tráfego. Como é que eu sei que existe um ponto cego nesse assunto? Porque esse tipo de pergunta chegou muito para mim durante esse ano. Vocês podem tocar o vídeo 1, por favor? A mesa. Destinar para quê? Para entre YouTube e Face para distribuir os conteúdos e também na hora de chamar para o lançamento. Do meu capital que eu tenho para investir no lançamento, quanto que você separa para raiz, Nutella e Garanhão e quanto que você separa para fazer lead? Quantos por cento do meu orçamento eu invisto para gerar leads? Quantos por cento eu invisto na distribuição de conteúdos? Quem aqui tem essa dúvida, só para eu ter uma noção? Pois é. Se você tem essa dúvida, você tem um ponto cego com relação a investimento, a planejamento do seu investimento em tráfego. Então tá, Hugo. Não, mas o que é isso? Como é que resolve? Primeira coisa, a pergunta que as pessoas mais me fazem é quantos por cento eu invisto em cada coisa? E a verdade é que é uma pergunta muito válida, porque realmente, quando você tem um orçamento em tráfego, parte dele você vai investir em geração de leads, que é, você vai rodar anúncios, chamando as pessoas para se inscreverem no seu lançamento, elas vão se inscrever e colocar o e-mail, vão virar leads, parte vai realmente ser gerenciada, destinada para isso. Parte vai ser destinada para impulsionar o seu conteúdo, para distribuir o seu conteúdo. Então, é legal ter a distribuição orgânica, mas eu acho que é muito importante ter uma distribuição paga, porque você tem mais controle da distribuição que você tem. Você pode distribuir mais, pode distribuir menos. Então, isso no longo prazo tem um efeito de criação de autoridade, branding e criação de público e audiência dentro das plataformas, para você depois poder fazer anúncios e, inclusive, gerar leads de forma mais fácil. Então, isso é uma coisa que, no longo prazo, é o que faz um lançamento de 10 mil para 7, 8 dígitos, é conteúdo, então isso é importante. E o remarketing, que é, basicamente, aquele tipo de campanha que ela não necessariamente ela gera uma conversão, mas ela lembra as pessoas que alguma coisa está acontecendo. Em outras palavras, seu lançamento está acontecendo, aula 1 no ar. Você vai fazer uma campanha de remarketing para quem está inscrito, dizendo, aula 1 está no ar. Para a pessoa não se esquecer que se inscreveu, não se esquecer e ir lá e assistir a aula. E a mesma coisa, aula 2, aula 3, abrir o carrinho, falta tantas horas para fechar, vai fechar, é agora, enfim, esse tipo de coisa. Então, isso geralmente é o que a gente chama de remarketing. E a dúvida, ela é válida, porque realmente, quando você pega o orçamento de investimento em tráfego, você realmente divide ele nessas 3 coisas. Tá, mas quando em cada coisa? E eu acredito que o foco do problema determina a solução. O foco do problema determina a solução. Até agora, o foco do problema está quantos por cento do meu orçamento eu coloco em cada coisa. Mas vamos pensar o seguinte. O Érico provavelmente já deve ter desenhado isso para vocês. No nosso negócio, as 3 variáveis que mais impactam no tipo de resultado que a gente tem é o produto, qualidade do nosso produto, a qualidade do lançamento que você fez e executou e a sua lista. Quando você está investindo em tráfego, tudo isso aqui é muito importante. Tá, executar o lançamento é muito importante, ter um produto foda que realmente entrega a transformação é muito importante. Mas quando a gente está falando de investimento em tráfego, a gente está falando em mexer nesta variável aqui. A variável é a lista. Uma vez que você tem um bom lançamento com um bom produto, o que vai fazer o seu lançamento ser maior ou não, não é o quanto dinheiro você investe. É a lista que você gera. Não é o quanto dinheiro você investe. Isso parece fácil, mas muitas vezes, na loucura do dia a dia, as pessoas se esquecem ou elas se perdem. Elas acham que eu investi 5, faturei 10, então se eu investir 10, eu vou faturar 15. Não necessariamente. Porque não é dinheiro que faz seu lançamento ser maior. É a lista. Por exemplo,
O slide está passando? Ah, tá, beleza. Isso é um exemplo. Rodrigo Zago, aluno do Insider, fez esse lançamento. No lançamento, ele foi lá, ó, última coluna aqui mais à direita. Investiu R$ 3.700, faturou 21.340. Aí ele pegou lá, fez um outro lançamento. Investiu 15 mil, faturou 87. Ele faturou 87 mil reais porque ele investiu 15 mil? Não. Ele faturou 87 porque a lista de lançamento dele em um foi 1.100, no outro foi 11.500. Ele poderia ter investido 50 bilhões de reais. Se ele tivesse feito as mesmas 1.100 leads, provavelmente ele ia faturar 20 mil, ou perto, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. O objetivo não é investir dinheiro, é gerar lista. Mesma coisa, o Caio Alexandre, que vocês viram um vídeo dele aqui hoje no começo do dia. Ele fez o lançamento dele, investiu 2.500, um pouquinho mais, faturou por volta de 34. Depois investiu 21.500, faturou 6.7. Ele faturou 6.7 porque ele investiu 21.500? Não. Olha o tamanho das duas listas de lançamento. A outra lista está mais que o dobro. E provavelmente, eu chutaria, eu não sei exatamente, porque eu não vi os debriefs, eu chutaria que isso aqui não foi só para lead, ele deve ter distribuído mais, ele deve ter corrigido um pouquinho. Mas ali no investimento dele, foi maior porque ele gerou mais lista. Logo, o norte do seu planejamento não é percentual de alocação de investimento, é lista. A lista é o norte. E tem duas coisas, dois grandes fatores que fazem essa lista aqui ser maior. Um deles é a geração de leads efetiva, né? Cara, você fez o anúncio, a pessoa vai se inscrever para o seu lançamento. O segundo é a criação de audiência e autoridade. Como é que você gera lista? Fazendo anúncio para gerar lead. Como é que você cria autoridade e audiência? Fazendo conteúdo, publicando e impulsionando. Logo, sabendo disso, qual que deve ser efetivamente o foco desse problema? Qual que deve ser as reais perguntas que as pessoas tinham que me fazer e que até então não faziam? Quantas leads eu quero na minha lista de lançamento? Não quantos por cento eu vou colocar em lead. Quantas leads eu quero na minha lista de lançamento? Quanto é que vai me custar ter esse tanto de leads que eu quero na minha lista de lançamento? Quantos vídeos eu pretendo publicar até meu lançamento? Quanto vai me custar para impulsionar esses vídeos? Quanto vai me custar para impulsionar esses vídeos? E, por fim, eu tenho, neste momento, orçamento para cumprir isso que eu estou querendo cumprir? Eu tenho orçamento? Eu tenho dinheiro para gerar stand de lead e impulsionar stand de vídeo desse jeito que eu estou querendo impulsionar? É assim que faz planejamento de tráfego. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, vamos lá. Sentou eu e o Érico, falando, ó, vamos fazer um lançamento no nicho XPTO, e o orçamento que a gente tem disponível é R$2.000. A minha primeira pergunta não é quantos por cento eu vou colocar em quê. Quantas leads eu quero? Quantas leads eu quero? Digamos que eu queira 1.000 leads. Segunda pergunta, quanto é que vai me custar? Quanto eu estou disposto a pagar por cada lead que eu vou gerar? Qual que é a minha meta de custo por lead? Vamos dizer que seja 1,50. Hugo, qual é o custo por lead ideal? Não existe custo por lead ideal. Não existe dizer que R$1 é melhor do que R$10. Depende, cada pessoa, depende do seu nicho, depende da sua oferta, depende do seu produto, depende da sua copy, depende de 1 milhão de coisas. É uma coisa que eu sempre falo. Em determinados lançamentos, a gente chega a pagar R$18 numa lead. R$18 uma lead. A gente já teve uma época lá na Ignição que a gente incubou uma empresa de saúde que custava 30 centavos a lead. Eu não tenho 30 centavos nem no clique, que dirá na lead. E eu tinha um ROI, ou seja, um retorno sobre o investimento maior do que aquela empresa. Eu pagando R$18 na lead, eu tinha um retorno muito maior do que o cara pagando 30 centavos.
Então não tem dessa. Você tem que saber o seu próprio custo por lead. Hugo, como é que eu vou saber meu próprio custo por lead? Eu não vou explicar isso aqui para vocês aqui. Dentro da forma de lançamento, módulo 3, criação de audiência e lista, tem uma aula lá dentro da fórmula de lançamento. Se você ainda não viu isso, se você não sabe seu custo por lead, não faz ideia de como calcula, anota aí. Fórmula de lançamento, módulo 3, aula de geração de leads. Tem lá uma aula, inclusive é comigo, e eu mostro. Cara, você pega o histórico dos lançamentos que você fez e a partir disso aí você chega no seu custo por lead. E se você não fez nenhum lançamento, você vai ter que estimar, eu mostro como é que você faz essa estimativa. Para este momento agora, saiba que você tem que saber qual é o seu custo por lead, o custo por lead máximo que você está disposto a pagar. Você está planejando. Certo. Quantos vídeos eu pretendo postar? Vamos dizer que, para este planejamento aqui, são 20 vídeos. Quanto eu vou pagar para impulsionar cada vídeo? Então, você vai impulsionar aquele vídeo durante 7 dias. E, de novo, isso, cara, está tudo lá dentro da fórmula, exatamente como faz. Mas vamos dizer aqui que a gente está planejando, a gente viu, R$15 é um orçamento razoável para você impulsionar um vídeo por 7 dias, principalmente se você está no começo. E aí, a outra pergunta é quanto é que isso vai me custar? Isso quer dizer que, para geração de leads, eu vou gastar, estou planejando gastar por volta de R$1.500. Para impulsionamento, distribuição de conteúdo, eu estou planejando gastar R$300. E o remarketing? O remarketing, normalmente, num planejamento, é a parte que eu deixo por último. Por quê? Na minha opinião, em ordem de prioridade, ele está absurdamente atrás de qualquer um desses dois aqui. Eu nunca vi um lançamento ir de 10 mil para 100 mil por causa de remarketing. O lançamento estava dando 10 mil, aí eu fiz o remarketing mágico, ele foi para 100. Eu nunca vi isso acontecer. Agora, eu já cansei de ver lançamento de 10 mil para 100 mil, para 200 mil, para 1 milhão, para 10 milhões, por causa dessas duas coisas aqui, geração de conteúdo e lista. Então, normalmente, quando eu estou planejando, gente, não é que o remarketing é completamente inútil, pelo amor de Deus. Mas, numa ordem de prioridade, ele é o último. E, só para dar um norte para vocês, e planejamento, quanto mais vocês fazem, mais vocês entendem os seus números, mais vocês entendem até onde você pode ir. Só para dar um norte, quem tiver completamente sem norte, para remarketing, um bom número é você falar assim, cara, eu vou investir por volta de 10% do que eu for investir em leads, eu invisto em remarketing. Então, nesse caso aqui, para esse orçamento, para esse lançamento que a gente está planejando, eu estaria disposto a investir R$150 em remarketing. E aí você vai ver a pergunta final. Gente, eu tenho dinheiro para fazer isso tudo? Não só tenho dinheiro, como sobrou ainda um pouquinho. Sobrou R$50. Ah, Hugo, então beleza. Toca esse planejamento para frente. Aí é que vem, eu falo assim, aí é que o empreendedorismo ele realmente entra em cena. Isso aqui não tem resposta certa. Você vai ter que ir no seu feeling. Ah, eu vou com esse valor aqui mesmo menor ou não. Eu, Hugo, depois de tudo que eu já vivi, se isso aqui acontecesse na minha frente, eu não iria para frente com esse planejamento. Por quê? Eu tenho R$2.000 para investir. Normalmente, o orçamento que você separa é uma verba que, se algo der errado, sua empresa não vai falir. Logo, antes de mais nada, a gente sentou e decidiu que esse orçamento estava disponível e está dando menos. Cara, não. Vamos investir bem, uma vez bem investido, cara, vamos investir o máximo que eu conseguir investir. E aí, vem a pergunta, onde é que eu vou investir? Em leads, conteúdo ou remarketing? Remarketing, de cara, para mim, Hugo, a não ser que alguma coisa diferente aconteça, é a última coisa que eu vou priorizar. Então, não priorizaria remarketing. Aí você pode investir leads ou conteúdo. Nesse caso, como é que eu pensaria? Eu pensaria o seguinte, cara, mais R$50 vai dar o quê? Mais umas 20, 30 leads? Num universo de 1.000, não vai fazer tanta diferença. Agora, mais R$50 em conteúdo, cara, quantas visualizações isso não pode me dar? Então, Hugo, se eu tivesse diante dessa situação, o que eu faria? Aumentaria o impulsionamento por vídeo para R$18
e ia com o orçamento de 2010. Ah, Hugo, mas passou R$10. Gente, pelo amor de Deus, durante um dia, deixa de tomar o café expresso, toma um cafezinho coado na sua casa, você economizou os R$10, e, na minha opinião, toma um café bem mais gostoso até. Prefiro muito mais café coado que café expresso. No final das contas, para responder a pergunta que estava lá no começo, quantos por cento ficou em cada coisa? Ficou 74,6% em leads, 18% em conteúdo, 7,4% em remarketing. Isso aconteceu em momento nenhum. Eu cheguei e falei assim, com R$2.000, acho que uma boa percentual é colocar 74,6% em leads. Isso nunca aconteceu. Esse tipo de conversa nunca aconteceu entre eu e o Érico. Nunca. A gente nunca chegou e falou assim, vamos alocar 80%, vamos ser mais agressivos e alocar 80% do orçamento em leads? Não, isso nunca aconteceu. A conversa é sempre quantas leads eu quero. Aí, quanto mais histórico você tem de lançamento, mais você vai ter noção que, 1.000 leads nesse lançamento, cara, eu espero ter pelo menos aí uns R$10.000 de faturamento. Quanto mais você faz, mais você tem esse tipo de previsibilidade. Mas a conversa é sempre número de leads. E aí, por que eu bato tanto nessa tecla? Porque o objetivo não é investir R$1.500 em leads. Esse não é o objetivo. Porque, às vezes, a pessoa fala que ela vai lá, investe R$1.500 em leads, mas faz 300 leads ao invés de 1.000. E acha que cumpriu o objetivo. Só que ela não cumpriu. Ela tinha que gerar 1.000 leads e gerou 300. Então, o valor monetário, quantos por cento deu, é só uma coisa que acontece. Mas isso nunca é meu norte, eu nunca estou olhando para isso. Eu estou olhando para isso daqui. É 20 vídeos postados, 18 por vídeo, durante 7 dias para cada um. E aí, quando começar a captação de leads, é 1.000 leads a R$1,50, e é isso que eu vou perseguir. Eu ou a minha equipe. Tá bom? É assim que planeja investimento em tráfego, gente. E se aqui for 2 milhões? É a mesma coisa. Sabe como é que eu sei disso? Porque eu já planejei com 2 milhões também. Já planejei até com mais de 2 milhões. É a mesma coisa, só os números aqui que são maiores. E quanto maior o número, aí a questão da velocidade influencia muito. Então, o jogo muda um pouquinho, mas o planejamento é a mesma coisa. Para 2.000, para 200.000, para 2 milhões, para 4 milhões. Para 20 milhões, que é o que a gente já investiu esse ano. É a mesma coisa. Então, ponto cego mostrado, dúvida de quantos por cento vai em cada coisa. Morta, eu espero, que isso não seja mais ponto cego para vocês.